Jamais. Hoje nós vamos falar de sistema digestório, né? É um sistema muito interessante. Muita coisa vocês já sabem, é bem tranquilo, é um tema bem tranquilo. Vocês estão vendo os slides? Sim. Sim? Deixa eu colocar o apontador aqui, fica melhor. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório, que obviamente ele tem um controle que é um autocontrole, né, que a gente viu nas aulas de sistema nervoso, que existe o sistema nervoso entérico, onde há uma autorregulação do sistema digestório, e existe também uma regulação pelo sistema nervoso autônomo. Tanto é que, quando às vezes a gente fica ansioso num processo de entrevista, um processo antes da prova, antes da formatura, né? O que acontece? Às vezes a gente tem uma diarreia, né? Então é um controle do sistema autônomo, é involuntário, liberou muita acetilcolina, causou aquela diarreia incontrolável, né? Esse sistema digestório, ele na verdade é uma tubulação que tem o que a gente chama de cavidades ocas, né? Então a gente tem desde a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, né? O reto e o ânus. E aí, ao longo dessa tubulação, nós temos estruturas anexas, né? Como o fígado, que é um órgão grande de desintoxicação, é um órgão muito importante de produção de muitos compostos, que tem também associada a vesícula biliar, né, que produz a chamada bile, que está relacionada principalmente com a quebra de gorduras. E aqui nessa imagem não dá para ver, mas a gente tem do lado esquerdo aqui o pâncreas, né, que ele tem canalículos que conectam com o intestino delgado, onde liberam enzimas no intestino delgado, para promover o processo de finalização da digestão. Né? Então, esse sistema digestório também pode ser chamado de trato gastrointestinal, né? Então, ele é formado de um tubo, esse tubo ele é revestido por musculatura lisa. Essa musculatura lisa, ela se dispõe de duas maneiras. Ela se dispõe de forma circular ao longo desse tubo e aí longitudinalmente. Então, existe musculatura lisa no aspecto circular e existe também, sobre essa musculatura circular, musculatura ao longo, de forma longitudinal, ao longo da tubulação. Em alguns pontos, né, dessa tubulação que vai da boca até o ânus, existem músculos que se abrem e se fecham. Nós chamamos de esfíncteres. São locais que tem que ter essas estruturas que abrem esse flexion, né? Por exemplo, entre o esôfago e o estômago, entre o estômago e o intestino delgado, para impedir o chamado refluxo, né? Dentro desse sistema, desse trato, né, digestório, desse sistema digestório, nós temos glândulas que produzem enzimas e lançam nessa cavidade, desde a boca até estômago e intestino delgado, enzimas para que ocorra a quebra das moléculas grandes em moléculas menores, né, o processo que é chamado de digestão, né? E existem até mecanismos protetores, né? Porque você imagina no estômago ocorre a digestão da carne, né? A carne que é formada de proteínas, e quando a gente fala que ocorre a digestão, quer dizer que ocorre a quebra das proteínas, que são moléculas grandes, em moléculas menores, né? Que são os aminoácidos. Mas esse ambiente estomacal, ele poderia ser desfavorável para o próprio estômago, poderia ocorrer uma autodigestão. Então, existem estruturas protetoras que são produzidas naquele estômago para impedir a digestão do próprio estômago, né? E quando a gente perde essa capacidade de autoproteção do estômago, é quando ocorre aqueles processos de gastrite, úlcera, né? Porque houve algum problema no mecanismo de proteção, seja por um fator que seria estresse ambiental, alimentação errada, ou seja também por bactérias, né, que vão agir naquela região e alterar aquela região, certo?
À medida que eu for explicando, vocês podem ir perguntando se quiser, tá? Então, só para a gente lembrar, então, que o sistema digestório, ele tem, aqui na região da boca, né, a gente tem a cavidade, que tem a língua e os dentes, que facilitam o processo de mastigação, cada dente no seu formato específico, para que ou faça o corte, os incisivos, né, ou faça a mastigação, o ato de moer. Nós temos que, durante o movimento muscular da mastigação, estímulos são enviados para o cérebro, e o cérebro, de acordo com aquele movimento da mastigação, ele entende se o que você está mastigando é um pedaço de pão, é um pedaço de rapadura, ou é uma carne de churrasco, carne de boi, etc. Né? Então, o cérebro, entendendo, ele manda uma informação de volta. Essa informação de volta elétrica, ela pode estimular tanto as glândulas salivares a liberar a amilase salivar. Então, quando a gente está mastigando pão, o estímulo vai para o cérebro e volta, e a glândula salivar libera a amilase, que quebra o amido do pão, liberando as unidades de glicose. Quando a gente está mastigando a carne, o movimento de mastigação, ele estimula o cérebro a mandar uma informação, a mandar uma informação para o estômago, e aí as células estomacais vão liberar ácido clorídrico e enzimas que vão quebrar, né, as fibras musculares, liberando blocos menores a partir das proteínas, liberam blocos menores que no intestino delgado serão depois digeridos novamente, né, num processo mais ampliado, liberando os aminoácidos. Então, tudo é conectado com o sistema nervoso. Da boca, a gente tem uma cavidade que se chama esôfago. Aqui nessa região aqui, né, entre a faringe e o esôfago, a gente tem um esfíncter, e é importante esse esfíncter, né, essa válvula muscular que se abre e se fecha, porque nessa região aqui também a gente tem uma conexão com o sistema respiratório. Então, hora um tem que fechar, hora a parte respiratória fecha, hora a parte, né, de deglutição fecha. Aqui entre esôfago e estômago a gente tem um outro esfíncter, né? Aqui no estômago a gente tem células específicas que secretam enzimas que atuam no pH ácido, e são as próprias células daqui que liberam um ácido, né, que é o ácido clorídrico. A gente tem um outro esfíncter entre estômago e intestino delgado para impedir esse refluxo, que às vezes ocorre, que é o piloro. E aqui no começo do intestino delgado, né, a gente tem a conexão entre pâncreas. O pâncreas, ele tem uma porção endócrina e uma porção exócrina. A porção exócrina é a porção que libera as enzimas digestivas que vão atuar, seja quebrando os fragmentos de proteínas, liberando os aminoácidos, atuam também liberando lipases, né, que vão quebrar gorduras, liberando os ácidos graxos. A gente tem aqui a bile, a vesícula biliar, que libera aqui no intestino delgado esse líquido que é a bile, né, que não é enzima, né, a gente tem estruturas que são os ácidos biliares, que agem nas proteínas, formando grupos menores de proteínas, de gorduras, formando grupos menores de gorduras para que ocorra a digestão. E aí esse intestino, que é o delgado, né, porque não tem aquele aspecto cheio de reentrâncias, né, ele é um intestino que é considerado um intestino longo, bastante longo, né, todo cheio de dobras, e aí depois ele se conecta com o intestino grosso. No intestino grosso é local de absorção de água, né, no intestino delgado é onde ocorre a absorção dos outros tipos de nutrientes, aminoácidos, glicose, galactose, ácidos graxos, intestino grosso, água, e aqui o reto e o ânus. Então, é uma tubulação cheia de glândulas acessórias e órgãos acessórios, fundamental para que a gente possa, então, absorver os nutrientes, seja no intestino delgado, absorver a água no intestino grosso, fundamental porque é esse processo de absorção de nutrientes, né, que vai levar os nutrientes para o sangue, e do sangue para o corpo como um todo. Então, é interessante que o sistema digestório, assim como todos os outros sistemas, ele busca funcionar garantindo a homeostasia entre todas as estruturas corporais, né? E se tratando de líquido, é interessante que a mesma quantidade de líquido
produzida ou ingerida, ela é a quantidade que é liberada. As pessoas que possuem bolsa de colostomia podem ter apenas no intestino grosso. Aí pode, existem bolsas que são localizadas numa porção inicial inicial não, né, na porção final do intestino delgado. Existe casos, né? Depende da extensão do dano, né? A bolsa de colostomia, ela pode ser temporária, então, por exemplo, fez uma cirurgia lá no intestino grosso, e aí coloca um pouco antes para que ocorra a recuperação naquele pedaço, fez uma retirada, ou pode ser permanente, né? Quando há uma lesão grande. Mas pode se colocar em vários pontos do intestino, tá? Então, em relação ao líquido, né? O líquido que nós ingerimos ou produzimos tem que ser o mesmo volume que nós vamos perder, né? Então, se a gente ingere 2 litros de água, seja através de alimento ou bebida, né? A gente produz secreção salivar, isso é considerado líquido. A gente produz bile, a gente produz secreções gástricas, estomacais, secreções pancreáticas, secreções intestinais. Por dia, a gente produz cerca de 9 litros de líquido, não só água, né? Líquido em geral. Seja a gente consome pela alimentação ou produz as secreções, que são líquidos. E a gente, por dia, remove 9 litros. Seja através do processo de absorção pelo intestino delgado, onde se remove do sistema do trato, né, gastrointestinal esse líquido, seja pelo intestino grosso, que remove também absorvendo, então é esse comentário que eu estou fazendo em relação ao trato gastrointestinal, e a gente perde, né, também pelas fezes um pouco de líquido. Normal perder pelas fezes 0,1 litro de líquido, né? Ou seja, 100 ml só. 100 ml, bem pouquinho, tá? Quando a gente tem diarreia, a gente perde bem mais, e isso vai causar um dano no corpo, um desequilíbrio, né? Existem alguns mecanismos fisiológicos que auxiliam na defesa em relação ao trato gastrointestinal, né? Dentre eles, o muco, né? Ao longo do trato gastrointestinal, existem regiões que produzem grande quantidade de muco, como o estômago e o intestino delgado. O intestino como um todo, né? Por quê? No estômago, o muco reveste a parede interna do estômago e esse muco ele tem um pH diferente do líquido estomacal. O líquido estomacal tem um pH ácido, muito agressivo, que é necessário para as enzimas funcionarem, não é? Esse ácido funciona como, inclusive, defesa, porque ele pode eliminar micro-organismos, alguns, não todos, né? Esse ácido tem enzimas digestivas que podem atuar nas proteínas, inclusive de alguns micro-organismos. O muco, ele reveste o intestino e fica grudado na superfície das células, e ele protege da autodigestão. Outra característica interessante, além de muco, de enzimas digestivas e ácido, é a presença de grande quantidade de células de defesa logo abaixo da camada de tecido epitelial, né? Então, o estômago é uma cavidade, o que reveste a parede do estômago são células epiteliais. Logo abaixo das células epiteliais, a gente tem tecido conjuntivo propriamente dito. E nessa região desse tecido, a gente tem grande quantidade de células de defesa do tipo linfócitos, né? Então, cerca de 80% dos linfócitos do corpo inteiro ficam nessa região. Na região não só do estômago, como do intestino, né? Porque pode ocorrer a invasão de micro-organismos através do intestino, que chegam através de alimentos que a gente ingere, de água não tratada, né? Então, é uma forma de defender o corpo, tá? Aqui, em relação ao que eu falei do muco, né? Vamos olhar aqui essa imagem. Aqui seria, então, o estômago, a parede do estômago, ela é revestida por esses quadriculados que seriam células epiteliais. Se eu aumentar essa imagem aqui, então, eu tenho as células quadriculadas, que são as células do estômago, e elas estão produzindo essas vesículas amarelas. São vesículas que vão lançar o conteúdo amarelo, que na verdade é o quê? É o muco. Então, fica uma camada de muco sobre essas células. Essa camada de muco, ela tem um pH
que é diferente do pH do ácido, né, do pH gástrico, do suco gástrico, né? Porque junto com esse muco sai bicarbonato, e o bicarbonato ele faz com que haja, então, com que fique um pH mais ou menos neutro sobre a superfície das células do estômago, tá? E aí fica essa camada de muco protegendo essas células estomacais. E aqui em azul, acima do muco, que fica lá naquela cavidade, né, o líquido, é o suco gástrico, né? Nesse suco gástrico é ácido clorídrico e algumas células do estômago, elas liberam, então, além do ácido clorídrico, enzimas que ficam aqui nesse local. pH muito baixo, pH 2. Gente, um pH 2 no laboratório, se cair um ácido pH 2 no laboratório no seu dedo, vai corroer o dedo completamente. Só não corrói o estômago, porque tem esse muco revestindo as células estomacais com pH 7, né? Aqui, abaixo dessas células azuis, que são células, tipos de células epiteliais, a gente tem um tecido conjuntivo com bastante capilares, né, para irrigação local. Bom, existem 4 processos no sistema digestório que eles têm que sempre estar muito bem regulados para o bom funcionamento do sistema digestório. O primeiro, obviamente, é o processo de digestão. Digestão é o quê? Digestão é quando você está mastigando o alimento e esse alimento sofre a ação de enzimas, então, na boca, no estômago, no intestino delgado. Para a digestão ocorrer bem, seu corpo tem que produzir essas enzimas bem, liberar essas enzimas e o pH daquele local tem que estar adequado. Então, na boca o pH é 7, no estômago o pH é ácido, né, pH 2, e no intestino delgado a gente tem um pH básico, extremamente básico. Fez um processo de digestão adequado, o alimento ele tem que ser conduzido nessa tubulação da forma adequada, isso é chamado de motilidade, não é? Então, o tubo, que é o trato gastrointestinal, ele tem um revestimento de músculo, esse músculo tem que se contrair antes do alimento para o alimento ser conduzido. E esse processo de contração muscular da musculatura lisa involuntária no trato gastrointestinal, ele é um processo que ele ocorre de forma não muito abrupta, né? E ele se chama movimento peristáltico. Então, a motilidade ela tem que ocorrer numa força contínua que não seja muito forte nem muito fraco. Quando é forte demais, que a gente chama de diarreia, quando é fraco, né, prisão de ventre. Diarreia é uma resposta. A musculatura lisa do trato gastrointestinal só vai contrair muito forte se estiver ocorrendo, né, a presença de micro-organismos, toxinas, algo ruim, para poder eliminar. Fazer um procedimento muscular, contraindo muito devagar também não é bom, porque você ficar com prisão de ventre, você pode reter algo negativo, toxinas, micro-organismos, e aí elas ficam depositados mais tempo naquele local, a chance deles atravessarem as células de revestimento do intestino e chegarem na corrente sanguínea é muito grande, né? Outro item que tem que ser muito bem controlado é o processo de absorção, e para a absorção ocorrer, a digestão tem que ter ocorrido, né? Então, a proteína tem que ter sido digerida, liberando aminoácidos, que são moléculas pequenas, para que esses aminoácidos possam atravessar as células epiteliais do intestino e ganhar a corrente sanguínea. Então, tudo é correlacionado. A secreção tem que ocorrer. Que secreção? A nível de estômago e intestino. Estômago, secreção de muco para proteger as células estomacais. Intestino, secreção de muco para o bolo fecal ser conduzido, né, o alimento não digerido ser conduzido sem lesionar o intestino. Né? Secreção também de outras coisas, como íons, né, que fazem parte do processo. Bom, parte do que é absorvido muda em resposta a alterações ambientais. Como assim? O que significa isso? Né? Não é porque eu comi um pedaço de carne que eu vou absorver todos os aminoácidos daquele pedaço de carne. Para que eu absorva todos os aminoácidos daquele pedaço de carne, eu tenho que fazer um processo de mastigação muito devagar.
Só que aí no dia a dia, a gente às vezes está com pressa e faz a mastigação muito rápido. Então, às vezes, não é, essa absorção ela vai sofrer interferência, né? Nem tudo que a gente vai comer vai liberar as unidades que formam as proteínas. As proteínas são formadas de aminoácidos, mas se eu mastigo muito rápido, não vai dar tempo de haver estímulos cerebrais chegarem suficientes para o estômago e para o intestino liberarem enzimas suficientes, né? A mobilidade do intestino ela tem que ser regulada, a secreção também, como eu falei. Né? Bom, vamos fazer uma revisão rápida anatômica aqui, né? Então, o sistema digestório é uma tubulação, já falei da cavidade oral, da importância de mastigar de forma lenta, para os estímulos irem para o cérebro e retornarem para as glândulas corretas, né? Então, se for amido, a liberação das enzimas tem que ser nas glândulas salivares da boca e o pâncreas também libera amilase, né, pancreática, pode digerir o restante do amido que não foi digerido na boca. Se for carne, o movimento vai estimular o cérebro para ativar o estômago e o intestino delgado. Né? O estômago, se a gente abrir, ele tem várias reentrâncias, né, lá dentro, é revestido de muco, né, ele tem também estruturas com dobras, que a gente chama de vilosidades, aqui em cima, né, perdão, são dobras pregueadas, rugas pregueadas, né, rugas, na verdade. As vilosidades são dobras presentes no intestino delgado, e aí, se a gente ampliar as vilosidades, a gente tem as microvilosidades, né? Então, a gente olha cada célula que reveste aqui embaixo. O intestino, ela tem dobras, que são as vilosidades, e cada estrutura, né, tem dobras com vilosidades, e aí, se eu ampliar, tem células que têm mais dobras ainda, mais dobras com microvilosidades. No intestino, a gente tem muitos agrupamentos de células de defesa, que a gente chama de placas de Peyer. Outra característica interessante é a presença de vasos linfáticos, isso porque a gordura, quando ela é quebrada, aqui na tubulação, ela é quebrada mediante a ação de lipases em moléculas menores. E essas moléculas menores, quando elas atravessam aqui essa camadinha de células epiteliais, essas moléculas menores que vão dar origem a novas moléculas de gordura, elas ganham os vasos linfáticos. Já os carboidratos e os aminoácidos, quando eles atravessam aqui essa única camada de células, ganham os vasos sanguíneos, e aí circulam pelo corpo como um todo. Aqui, então, um exemplo de vilosidade intestinal. Aqui a gente tem uma única camada de células epiteliais. A gente tem células que são os enterócitos, que têm as microvilosidades, só para a gente relembrar, aumentando a superfície e a área de absorção. O alimento que foi digerido, ele passa aqui, ele tem que atravessar essa célula aqui, né? Então, ele tem que estar na forma de molécula muito pequena. Então, se é amido, ele tem que ser digerido na boca ou no intestino delgado, está na forma agora não de amido, mas das unidades que formam o amido, que são as moléculas pequenas de glicose. Se eu comi carne e é proteína, proteína é grande demais para atravessar essa célula aqui e ganhar a corrente sanguínea. Então, a proteína tem que ser digerida no estômago, no intestino delgado, liberando as unidades de aminoácidos. Aí os aminoácidos atravessam essa única camada de célula e ganham corrente sanguínea. Existem outras células que são células produtoras de muco, que são as células caliciformes, produzem o muco aqui para ficar na superfície do intestino, e lá no estômago também tem, que é importante, no caso do intestino, para a motilidade das fezes, né? O que eu falei sobre o movimento peristáltico, né? Então, aqui a gente tem em rosa, esse aqui é uma parede do intestino, e aqui seria outra parede do intestino. Aqui seria o bolo alimentar, né? Então, a contração da musculatura lisa, ela tem que ocorrer antes do bolo alimentar, isso é o que a gente espera, para que esse bolo alimentar vá em direção boca-ânus, boca-ânus. Então, ocorre a contração aqui, o bolo se movimenta, ocorre uma contração depois, o bolo continua se movimentando. Isso é chamado de contração peristáltica. Às vezes, dependendo do que a gente come, se tiver muita toxina muito forte, ou se for algo muito agressivo, como dependendo da concentração de álcool, uma bebida muito forte, ocorre o movimento antiperistáltico, que é o vômito, né? Que não é legal.
tá? E existem outros tipos de contrações que ocorrem, né? Essas contrações no trato gastrointestinal como um todo, para permitir a mistura daquilo que a gente comeu. Essas contrações não são chamadas de peristálticas, elas são contrações segmentares, que ocorrem em vários pontos ao mesmo tempo, para que ocorra essa mistura, tá? Não são contrações peristálticas, tá? Em relação ao estômago, então, o estômago, ele tem células que revestem a sua estrutura, algumas dessas células produzem o muco para proteção. Esse muco a gente viu que tem bicarbonato. Outras células produzem ácido e liberam enzimas. Sim, porque por que acontece a queimação, né? A queimação é porque a gente está comendo um alimento que vai alterar o pH estomacal. E aí fica desagradável, né? Alterou o pH, alteração enzimática, a digestão demora, né? Por quê? O que tem que acontecer no estômago? O estômago aqui, ó, é onde vai chegar o alimento que a gente mastigou, ele tem que estar no pH ácido. E aí, dependendo do que a gente come, altera esse pH e altera a digestão, o alimento demora a ser digerido. Digerido quer dizer, aquilo que você mastigou, que chegou no estômago, vai demorar a ser quebrado em partes menores, né? Esse ácido, ele é produzido de que maneira? Então, a gente tem aqui em roxo, seria a célula chamada parietal, que é uma célula especializada nessa função de produzir esse ácido. Nesta célula, né, as moléculas de água são quebradas por enzimas hidrolases, liberando H+, e OH-. Esse H+, o próton H+, é lançado no ambiente do estômago. Então, o estômago fica cheio de prótons H+. Este OH-, que foi produzido a partir da quebra da água, ele, mediante a ação da enzima anidrase carbônica, ele é associado ao gás carbônico, que é produzido no processo normal de respiração celular. E forma o íon bicarbonato, que é esse aqui, ó, HCO3-. Esse bicarbonato, ele, através de uma proteína transportadora, ele é conduzido para outra região, para fora da célula, que é o ambiente intersticial. Fora da célula e fora do vaso, certo? Ao mesmo tempo que ele sai, a mesma proteína que tira o bicarbonato põe o cloreto para dentro. E esse cloreto não vai ser usado por essa célula, vai ser transferido para o lúmen, a cavidade estomacal. Esse hidrogênio se combina com esse cloreto, formando o HCl, que é o ácido clorídrico. Então, essa região da cavidade estomacal é uma região que vai ter ácido clorídrico, pH 2. Aí, às vezes, a gente come a comida, ou então a gente mastiga muito rápido, não dá tempo disso aqui acontecer, de liberar grandes quantidades de H+, e HCl para o ambiente ficar com pH adequado, e aí o processo de quebra dos nutrientes demora, o alimento fica parado no estômago, não é conduzido para o intestino delgado. Bom, no intestino delgado, né, ocorre a digestão final da carne. A carne é formada de proteínas, né? Essas proteínas começam o processo digestório no estômago, e esse processo digestório é finalizado no intestino delgado, onde, aqui a gente pode ver o intestino delgado, ó, associado ao pâncreas. O pâncreas, ele tem uma porção exócrina, que está relacionada com a liberação de enzimas. Então, tem uma tubulaçãozinha aqui, ó, de canalículos, que libera essas enzimas aqui dentro do intestino delgado. Então, se a gente olhar aqui esse desenho aqui onde eu estou passando o laser aqui, seriam as glândulas produtoras das enzimas pancreáticas. Lança, então, no canalículo, são ductos, né? E aí, chega aqui. Então, a carne, mastiguei, começou a digestão no estômago, liberando, a partir da carne, blocos de aminoácidos em blocos. Então, 10 aminoácidos juntos, 15 aminoácidos juntos. Chegou no intestino delgado, pâncreas libera enzimas, e aí, agora sim, vamos terminar de liberar esses aminoácidos para ficar molécula menor, os aminoácidos isolados, sozinhos. Aí sim, os aminoácidos isolados sozinhos continuam na condução do intestino delgado e são absorvidos
vão para a corrente sanguínea, circulam pelo corpo como um todo. Aí o que será que esse aminoácido vai virar? Vai virar uma proteína, né? Porque aminoácido se junta com outro aminoácido para virar proteína. Mas qual proteína? Aí depende. Depende do que o corpo estiver precisando, tá? Só responder, ver se eu respondi a pergunta da Giovana certinho, né? Quando comemos fritura, queimação, certo? A queimação é por conta da alteração do pH, né? O vômito, geralmente, ele é induzido quando alguma coisa muito ruim entrou. E pode ser, sim, excesso de gordura, pode ser que a gordura tenha sido processada de uma maneira errada, e aí é horrível, né? Bom, continuando aqui, então. Quando chega lá no intestino delgado, o pH não é ácido mais. No intestino delgado, o pH é básico, tá? As enzimas liberadas pelo pâncreas, elas atuam em pH básico. E aí, quem é que faz o pH ficar básico na região do lúmen, na região da cavidade do intestino delgado? São células, né, da própria região, ou são células, por exemplo, do pâncreas, que produzem, que tenham a capacidade de produzir, né, o bicarbonato. Então, são células ou do pâncreas, ou do próprio duodeno, que é do próprio intestino, que produzem esse bicarbonato. De que maneira? Então, vamos olhar aqui, né? Então, o gás carbônico, ele que estiver no líquido intersticial, que foi produzido por respiração celular, por outras células aqui presentes, está aqui no líquido intersticial, ele é conduzido mediante proteínas transportadoras para dentro da célula. Vamos supor que seja uma célula do intestino delgado, que faz isso também. Esse gás carbônico, mediante a ação de uma enzima que chama anidrase carbônica, vai se combinar com a água e vai formar, então, o bicarbonato. E aí, esse bicarbonato, que é esse íon aqui, ó, HCO3-. Esse bicarbonato, ele vai ser liberado para a cavidade do intestino delgado. Ao mesmo tempo, por uma proteína que ao mesmo tempo vai fazer o quê? A retirada do cloreto, certo? Que é o que a gente espera, que ocorra a retirada desse cloreto. Cloreto que vinha lá de onde? Do estômago, né? Então, aqui com o bicarbonato na região do lumen do intestino, né, o que acontece? Esse pH da cavidade intestinal fica um pH básico, que é ideal para as enzimas que estão sendo liberadas pelos ductos pancreáticos agirem. Agirem aonde? Naqueles blocos de aminoácidos, liberando as unidades de aminoácidos, certo? Bom, o fígado, qual que é a importância do fígado? Gente, o fígado, ele é um órgão que ele consegue agir tanto produzindo moléculas, né, produzindo algumas moléculas benéficas, algumas que são produtos de metabolismo, mas necessários para serem eliminados, como é um órgão de desintoxicação. Além disso, o fígado, ele tem uma estrutura acessória que é chamada de vesícula biliar. Nessa vesícula biliar ocorre, então, um acúmulo de bile. Essa vesícula biliar, ela tem um ducto que se conecta com aqui o final do estômago e o começo do intestino delgado, certo? Onde ela vai liberar essa bile aqui, e essa bile vai agir, então, quebrando gordura em blocos menores, para que essa gordura em blocos menores sofra a ação de enzimas lipases, certo? Então, o fígado, olha que interessante. Existe uma rede de vasos sanguíneos enorme que chega no fígado e que sai do fígado, né? Então, o fígado é o local onde ocorre o metabolismo de glicose, formação de glicogênio, né, que é o acúmulo de glicose. Fígado é um local onde pode ocorrer metabolismo de gordura, síntese de proteínas, de hormônios, a produção da ureia, que é um produto de metabolismo, né, de aminoácidos, destoxificação, que é transformação de uma molécula que é tóxica numa molécula menos tóxica ao corpo, para que o corpo possa eliminar. Muitos medicamentos que nós ingerimos, eles agem no nosso corpo só depois que passam pelo fígado, e aí o fígado promove uma leve alteração bioquímica, e aí sim esse medicamento vai poder ajudar a atuar como um medicamento. É por isso que quando a gente vê, por exemplo, um artigo falando
Ah, fez uma pesquisa de um remédio nas células em laboratório e aí foi eficiente contra isso e isso. Beleza. Uma coisa é pesquisa em células isoladas. Outra coisa é no organismo. Porque grande parte dos medicamentos só tem efeito de medicamento quando passa pelo fígado, e o fígado modifica aquele medicamento bioquimicamente, incorpora um grupamento metil-CH3, um grupamento amina, etc. E aí, se aquele remédio modificado vai atuar como remédio. Então, a gente nunca pode pegar um artigo científico que fez pesquisa em células e falar que aquele medicamento em células ele vai ser eficiente no organismo como um todo, porque uma coisa é o comportamento com células isoladas, outra coisa é o funcionamento do corpo como um todo, que tem o fígado, né? O fígado recebe, através da chamada veia porta, bilirrubina, que é um produto de metabolismo de hemoglobina, que vai fazer parte da bile, nutrientes, fármacos, substâncias estranhas, né, às vezes. O fígado, pelo ducto biliar, né, ele promove, então, a secreção no duodeno, que é no intestino, dos sais biliares da bile, da bilirrubina, de águas, lipídios. O fígado recebe pela artéria hepática também bilirrubina, hormônios, nutrientes, medicamentos. E ele, pela veia hepática, ele manda glicose, proteínas, ureia, que vai ser conduzida por rim, e o rim vai liberar no xixi, vitamina D, e etc. Tá? Então, o fígado, é interessante que o sangue, né, antes do sangue ir para o coração, o lado direito do coração, né, a partir do trato gastrointestinal, porque o sangue ele é recolhido também do trato gastrointestinal e volta para o coração, ele passa pelo fígado para ocorrer um processo de desintoxicação, tá? Olha que interessante esse esquema, né? Bem complexo, mas é interessante, sobre o sistema digestório. O sistema digestório, ele sofre influências tanto do aspecto externo, que seria hipotálamo, percebe o que está acontecendo no ambiente, os órgãos sensoriais, visão, audição, olfato, paladar, né? E aí o encéfalo manda, então, através de neurotransmissores, informações químicas que nós vimos, ou acetilcolina, norepinefrina, para que aquele intestino possa movimentar, por exemplo, ou estímulos locais, né? Então, eu vou falar em relação aos estímulos externos. A gente vê um bolo lindo, branco, de chantilly, cheio de morangos em cima. Só o fato da gente ver aquilo, só a visão manda informação para o encéfalo, que vai mandar informação para as glândulas acessórias, porque a gente até saliva, né? Por quê? Porque a glândula já percebe que aquele bolo é feito de amido, porque a experiência de vida desde a infância, o corpo entende que o bolo é feito de amido. Que tem uma cobertura de chantilly que tem gordura, que tem carboidrato, então já sabe quais os estímulos, as glândulas, mas as enzimas que serão liberadas. Isso é um estímulo do sistema nervoso central. Os estímulos locais. Eu estou mastigando aquele bolo, então tem um estiramento, né? Então, isso faz com que haja também liberação de produtos químicos, neurotransmissores dos neurônios locais. E isso tudo, então, vai agir nas células musculares, que são as células que vão promover a motilidade, vão agir nas células glandulares, produtoras de hormônios não, produtoras de enzimas, e que vão promover, então, a resposta do sistema digestório. O Matheus está dando trela de rir sobre ivermectina. Então, eu também dou trela de rir, Matheus, sobre ivermectina, sobre outras coisas. Porque as pessoas, mas é porque as pessoas não entendem que uma coisa é célula isolada, outra coisa é o organismo como um todo, que tem a ação do fígado, né? Continuando. E a absorção dos nutrientes, então? Os nutrientes, para serem absorvidos, eles têm que ser quebrados em moléculas extremamente pequenas. Então, o amido, ele vai ser quebrado em, primeiro, disacarídeos, né, como a maltose, e depois liberando as glicoses. A sacarose da rapadura, do açúcar branco, vai ser quebrada em glicose e frutose. A lactose do leite vai ser quebrada em glicose e galactose.
E aí, na forma unitária de glicose, que é uma molécula pequena, de frutose, que é uma molécula pequena, e galactose, que é uma molécula pequena, aí sim ocorre a absorção. Então, aqui, ó, aqui seria onde passa o alimento, o lume do intestino, né? A glicose e a galactose, elas têm o mesmo transportador, a mesma proteína transportadora, que chama GLUT2. E aí, para entrar a glicose e galactose na célula intestinal aqui em azul, ao mesmo tempo entra sódio. É uma característica dessa proteína transportadora. Então, entra glicose e galactose pela mesma porta de entrada, que entra o sódio. Aí, essa glicose e galactose atravessa a célula aqui em azul e sai, né, na região do intersticial e ganha o capilar sanguíneo e aí vai para o corpo como todo ser usado como for necessário. A frutose, que é um monossacarídeo, ela tem uma outra proteína transportadora, uma outra porta de entrada específica para ela, que chama GLUT5, e aí ela entra na célula, não vai ser usada pela célula intestinal, ou às vezes pode ser usada, mas a maior parte não. Aí ela sai da célula intestinal, ganha então o capilar sanguíneo. Mas só consegue fazer esse processo, que é chamado de absorção, as moléculas pequenas, né? Os carboidratos têm proteínas transportadoras, entra na célula, sai da célula. As proteínas que fazem parte das carnes. As carnes são músculo. Músculo é formado de proteína. As proteínas, aqui seria um desenho bem simplificado, né? As proteínas são formadas de aminoácidos. Aqui cada bolinha seria um aminoácido. A proteína ela é muito grande, né? Então a proteína começa a ser digerida lá no estômago, onde liberam os blocos de aminoácidos pequenos, que a gente chama de peptídeos, blocos de 5 aminoácidos, 6, 10, lá no estômago. Depois que passou do estômago, né, e são peptidases, enzimas peptidases são enzimas que, um nome bem geral para agir nas proteínas. Depois do estômago, no intestino delgado, enzimas peptidases como as carboxipeptidases, a tripsina, quimotripsina, aminopeptidases, vão liberando as unidades de aminoácidos, as bolinhas sozinhas. E aí, na forma de unidades de aminoácidos, ocorre a absorção, certo? Bom, já as gorduras. A gente come a gordura, o cérebro entende que está sendo ingerido gordura, estimula a região lá do pâncreas a liberar lipases, estimula o fígado para a vesícula biliar liberar sais biliares, né? As lipases são as enzimas que vão quebrar essa gordura em moléculas menores, essas moléculas menores para atravessar a célula e chegar no sangue. Essas moléculas menores nós chamamos de monoacilglicerol e ácidos graxos. Aí, nesse formato, consegue atravessar as células, né? Agora, é interessante que quando a gente come muita gordura, né, o que vai acontecer? Essa gordura ela vai ser envolvida pela bile, pelos sais biliares. A gordura ela é envolvida pelos sais biliares, e aí forma um complexo de gordura com sais biliares. E aí, em seguida, olha que interessante. Os sais biliares do fígado, e aqui em amarelo a gordura. Aí os sais biliares quebram essa gotícula grande de gordura em gotículas menores. Aí ficou até melhor, né? Continua gotícula, mas envolvida pelos sais biliares, gotículas menorzinhas. Então, né, o pâncreas libera, né, enzimas lipases e colipases, que vão quebrar essas gorduras, liberando as moléculas menores, que são os ácidos graxos e glicerol. E aí, sim, nesse formato, elas, mediante proteínas transportadoras, entram na célula. Só que aí tem um trajeto diferente. Essas moléculas menores, que faziam parte das gorduras, elas vão se combinar com proteínas, formando uma estrutura que é chamada de quilomicron. Essa estrutura entra no aparelho de Golgi, que vai então formar uma vesícula e eliminar esse quilomicron, né, que contém fragmentos de gordura, né, que são os glicerol, colesterol e associadas às proteínas, e vão para o vaso linfático. E aí, do vaso linfático, é conduzido para o corpo como um todo, porque o vaso linfático ele se conecta depois com o vaso sanguíneo, e aí volta para o sangue, certo? Mas no intestino, os fragmentos provenientes de gordura, eles atravessam a célula intestinal
e vão para o vaso linfático. Eles não vão para os capilares, assim como, né, a glicose, a frutose e os aminoácidos, certo? Bom, voltando à questão do estômago. No estômago, né, que a gente sabe que o estômago ele é revestido por muco, que ele tem células produtoras de ácido, células produtoras de enzimas. Na verdade, essas células aqui, esses quadriculados aqui, ó, a gente tem vários tipos diferentes de células, cada uma delas faz uma coisa diferente, só para a gente relembrar e reforçar. A gente tem células mucosas que produzem o muco e o bicarbonato para manter o pH diferente desse muco. A gente tem as células chamadas parietais, aqui laranjas, né? Que elas produzem o ácido gástrico, né? E produzem também uma substância chamada de histamina, que se combina com a vitamina B12 para fazer a absorção. A gente tem células heterocromafins, que também produzem a histamina, que vai agir também estimulando a produção do ácido gástrico, ou seja, estimulando a célula parietal a produzir ácido graxo. A gente tem células chamadas principais, que produzem as enzimas, células D que produzem a chamada somatostatina, que ela estimula o momento de parar a secreção gástrica, né? Porque o produto do estômago não pode ser produzido o tempo inteiro, senão fica o tempo inteiro produzindo, né? Então, essas células produzem esse composto que para a secreção. As células G, que produzem gastrina, que também estimulam as células parietais a produzir o ácido graxo. Então, existem várias células diferentes dentro do estômago e que fazem vários produtos diferentes. Em relação ao intestino, né? Aqui é só para a gente lembrar que o intestino chamado grosso, ele tem uma conexão com o intestino delgado, que é essa conexão aqui. A gente tem o chamado apêndice, que muita gente pensa, não serve para nada, mas serve. Tem bactérias aqui que produzem vitaminas, certo? A gente tem aqui que nessa região ocorre a absorção de água, tá? E aqui nessa região aqui do reto, né, existe um esfíncter para impedir, né, o retorno das fezes para que ocorra a saída somente. Dúvida, gente? Acho que eu falei demais hoje. Ai, foi linda a aula. Tá de boa. Tá de boa, gente? Esse assunto é muito interessante, né? Ai, é Ele muito é tranquilo, bonito, né? É muito eu bonito. A acho. gente imagina tudinho desse jeito aí, ó. É. E essas imagens também, elas ajudam, né? Não, demais, aí. Que é isso? Olha que lindeza. Então é isso, gente. Por hoje é só para a gente relembrar o funcionamento do sistema gastrointestinal, lembrar vocês de fazer, se forem sair, fazer uma boa mastigação,